E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, caiu no ranking de popularidade digital após defender a criação de um bloco econômico entre as regiões Sul e Sudeste. Quem está de volta para trazer para a gente os detalhes é o Misael Mainetti. Como é que foi feita essa pesquisa, Misael? Como é que ela funciona e quais governadores estão na frente em popularidade? Vamos lá, no caso do governador mineiro Zema, a fala dele foi considerada separatista, por isso ele caiu no ranking, Vitor. Muito boa noite para você de novo e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan. Lembrando que o mineiro é considerado o pré-candidato aí opositor ao governo Lula, opositor ao presidente, fazendo aí, né, o papel de direita. Ele fez uma fala em relação ao Sul e ao Sudeste e aí isso fez o índice dele cair. O próprio Zema repercutiu essa série de reclamações em relação a essa fala, onde ele propôs, né, uma união grande entre o Sul e o Sudeste, e ele disse que a intenção não foi ir contra ninguém. Ele falou que a união do Sul e do Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. E essa fala, né, dele corrigindo nessa possível menção separatista aconteceu coincidentemente depois que o índice de popularidade dele caiu. Que índice é esse? É o IPD, o Índice de Popularidade Digital, que varia de 0 a 100 e ele é feito por uma consultoria que usa diversos algoritmos das principais plataformas digitais, inclusive plataformas, redes sociais que a gente usa, viu, Vitor? E agora, seguindo, né, a gente falou do Zema, o Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, continua em primeiro lugar. Ele, que é do Republicanos, ocupa aí uma grande pontuação, apesar de ter tido uma baixa também. Aí o ranking está exatamente assim, ó. Em primeiro lugar, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 71 pontos. Raquel Lira, do PSDB de Pernambuco, com 35 pontos. Romeu Zema, do Novo, Minas Gerais, 30 pontos. Hélder Barbalho, do MDB do Paraná, no 29 pontos. Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, 28 pontos. E Eduardo Leite, do PSDB, 27 pontos. Lembrando que a gente está falando da popularidade digital dos governadores em todo o país, de janeiro a agosto. Vitor? Vamos analisar então esses números. Misael, obrigado pelas informações. Dora Kramer, na sua opinião, Dora, foi um deslize do governador Zema essa declaração ou não? Na verdade, ele foi mal interpretado? Você vê motivos para essa queda, esse derretimento na popularidade de Zema, Dora? É porque não foi só essa declaração. Essa foi a mais, digamos assim, explosiva, né? Porque por mais que ele não tenha querido defender uma tese separatista, tá certo? É claro que ficou parecendo isso, porque no mínimo é algo que alimenta um conflito, né? De regiões, desconsidera a questão da desigualdade, enfim, um desastre. Só que não foi só essa. O governador Romeu Zema vem de uma série. Primeiro usou frases de Mussolini, aí depois disse que Tiradentes foi golpista, aí depois teve uma outra coisa, fez uma conta dizendo que a metade de 513 era 561, se referindo à composição do Congresso. Então, uma série de atrapalhadas que não deixaram ele bem. Evidentemente que essa queda dele tem a ver com essa série que culminou. Ele já fez meia-culpa, já disse que não foi nada disso, mas não adianta. Os colegas dele das outras regiões criticaram duramente e os colegas das regiões Sul, Sudeste, bico fechado para não entrar mosca. Pois é, né, Koba? E vem essa declaração no momento em que se discute quem vai ser, pessoalmente, o político que vai assumir o protagonismo no campo da direita, né? Depois da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, ficou aberta essa lacuna no campo da direita, o campo conservador, antipetista, como você preferir, mas está aberto esse espaço, né? Você acha que já está aberta também uma corrida para a ocupação desse espaço, Koba? E você vê o governador Zema como um possível protagonista desse movimento? Nos bastidores, sim, Vitor, mas publicamente não. Todo mundo quer ter capital político suficiente para, quando chegar na hora, ser um presidenciável, mas ninguém quer se colocar nessa posição publicamente para não ficar levando pedrada o tempo todo, como foi o caso do próprio Romeu Zema, que se ele tivesse dito a mesma coisa ao mesmo canal de imprensa há algum tempo atrás, quando ele não tivesse no radar, teria repercutido muito menos.
No caso do Romeu Zema, tendo feito essa declaração, talvez tenha faltado a ele aquela expertise da política, a experiência talvez, porque pegou mal com o Norte e Nordeste principalmente, e não só com os que estão no Norte e no Nordeste, mas com muitos nordestinos que residem em São Paulo, em Minas Gerais, aqui no nosso espaço também. Aliás, aqui em São Paulo em especial, nós temos uma população migrante, majoritariamente. O trabalhador paulistano é um trabalhador do Nordeste. E quando houve uma declaração dessa, ou a repercussão dessa declaração, que não foi muito bem aquilo que ele queria dizer, como depois ele esclareceu, já pegou mal para ele. O Tarcísio, por exemplo... o próprio jornal, né, que publicou, né, Koba, permita-me se interromper, mas o próprio jornal depois corrigiu a manchete, né, porque a declaração transcrita não tinha sido exatamente aquela, mas é claro que o alcance da correção em qualquer tipo de desinformação, fake news, o que se dá é isso, né? O alcance da correção não é o mesmo da publicação original, né? Já não tem o poder reparador daquela declaração inicial. Então, o Romeu Zema, ele tem agora que conviver com um pouco mais de atenção. É claro que, para ele ser um possível candidato em 2026, ele precisa ser mais do que um líder em Minas Gerais. Precisa ser primeiro um líder regional e depois um nome a ser lembrado nacionalmente, mas precisa ter mais cuidado.